Como que pode ser trabalhado o cineclubismo na sala de aula? Gente, partindo do pressuposto, como a Karina falou ali, o cineclubismo é um direito, né? É uma política pública que vem aí da educação audiovisual, que está sendo feita aí nas escolas e comunidades, está ganhando cada vez mais espaço. A gente tem que partir do princípio que é um projeto, né? Até para você acessar uma política pública, quem sabe aí montar um cineclube, receber incentivos fiscais, né? Como o próprio Cineclube Rota dos Parques, a gente cria, desde que ele foi criado, só abrindo um parênteses, ele sempre recebeu patrocínios, apoios financeiros, seja do município, né, através do fundo municipal, seja do estado, através do fundo de cultura estadual, ou mesmo projetos do governo federal, como a Lei Aldir Blanc, a Lei Paulo Gustavo. Pois bem, então é ideal que o professor, o educador, ele crie um projeto, inclusive, pessoal, vamos deixar aqui no nosso site, cinerotadosparques.com.br, um modelo, um esqueletinho para vocês terem como ponto de partida, escrever esse projeto. Por que que é importante, gente? A gente tem que entender que essa ferramenta indutora de tanta criatividade, tanto estímulo, ele precisa ter, assim, digamos, um norte, né? Ali o professor tem que prever quais as turmas com as quais ele vai trabalhar, né? Qual é o tipo de convergência que ele vai fazer com a disciplina dele. Ele é professor, né? No caso você, educador, seja professor de matemática, o que na matemática você vai trabalhar com a turma A e B? Pode-se trabalhar uma coisa e a turma C e D outra. Então tem que trazer realmente isso descrito no projeto. Esse projeto eu vou deixar o esqueletinho no site, vou deixar aqui o link no vídeo, o link na descrição do vídeo, que vai facilitar esses norteadores, tá? Olha que vocês estão ganhando um brinde daqueles, tá? A segunda etapa é colocar nesse projeto, né, saber direitinho, né, qual que é o papel do professor, para onde vai a turma e colocar ali elementos, né, até para facilitar a busca desses filmes. Vamos lá, faz de conta que seja um professor de geografia, né? Todos os nossos vídeos, eles convergem com as questões ambientais e temas transversais como o enfrentamento ao racismo, a valorização da ancestralidade, né? A gente vai ter ali muita coisa de cinema negro, cinema indígena, cidadania, né? Foco nos direitos humanos também, que é fundamental trabalhar em sala de aula, né? E a beleza do nosso país, né? As coisas ligadas ao turismo e ao bem-estar das pessoas. Então ali a convergência é atuar, fazer um trabalho dentro do que está na disciplina, sendo falado no ano, tem as normas, né? As bases curriculares do MEC também envolvidas, e ali você vai escolher, delimitar ali um tema e escolher quais os filmes que melhor atendem, né? Então, eu vou citar um exemplo, um curta-metragem muito utilizado em sala de aula é o Ilha das Flores, e temos aqui no nosso acervo na Cinemateca. O Ilha das Flores, ele trabalha, além de resíduos, a questão histórica, né, das diferenças de classe que existem no Brasil. Além da questão dos resíduos, também o filme ele traz muita coisa sobre a estratificação social, sobre as condições subhumanas que uma determinada comunidade viveu ali dentro desse documentário, que é um caso verdade, né? Filmado na região sul do país, e traz ali efeitos interessantes sobre marcos históricos que o professor pode trabalhar, né? Fala um pouco da economia, então são vários assuntos dentro de um mesmo documentário, para citar aqui o exemplo do documentário Ilha das Flores, de Jorge Furtado, um dos maiores documentários e um dos melhores para se trabalhar em sala de aula. Ele é antigo, mas ele é muito válido. Um outro exemplo são os filmes que a gente disponibilizou sobre as florestas, sobre o recurso hídrico, que traz uma convergência sobre a valorização das comunidades, né, sobre a presença da diversidade cultural do Brasil, sem falar em outros filmes interessantes que faz a convergência não somente com a matéria escolhida, como também com os temas transversais que o professor vem a trabalhar, né? Por exemplo, aqui um professor de história pode trabalhar análise de contextos e épocas, né? Pode um professor de língua portuguesa, interpretação de
texto, o que está sendo falado ali, como que os personagens se articulam, né? Às vezes é um roteiro com uma língua mais popular, que traz a gíria, você pode trabalhar o uso ou não da gíria, como que isso se articula com a língua culta e por aí vai, né? Então, assim, nesse projeto tem que trazer esse detalhado e depois o próximo passo é alinhar com a diretoria pedagógica, né? É fazer uma pré-ação. Galera, vamos trabalhar cinema na escola. Vamos ter aqui um cartazinho, rodar um cartazinho, imprimir um cartaz, falar que vai ter uma sessão e aquela sessão eles não vão olhar como se estivesse relaxando em casa. Eles vão olhar com olhares críticos. E aí o professor lhe passa um roteirinho. O que deve ser analisado no filme, né? O que o aluno tem que enxergar? Tarefa, afinal isso aqui é lazer, mas é conhecimento também. Então fazer um pré-lançamento desse projeto, falando quais seriam as sessões, o que vai ser trabalhado, né, o que vai ser abordado, preparar o aluno para aquela sessão. E depois antes de realizar a sessão, escolher os equipamentos, fundamental. A escola possui? Não possui? Como que isso vai ser levado? O que é necessário mínimo? Uma sala de aula, um retroprojetor, vou deixar aqui a descrição dos equipamentos e a quantidade de lumens mínimos para esse retroprojetor, computador, obviamente uma parede branca ou, caso tenha, um telão. Tem muitas escolas que têm telão, que são equipadas de telão. Faz o ambiente, gente, convergir como se fosse um pequeno cinema, né? Prestem atenção na questão acústica da sala de aula. Normalmente as escolas têm o horário do recreio, sempre, né, tentar fazer esse circuito cinematográfico escolar antes um pouco do horário do recreio, que as crianças ficam muito agitadas para sair, né, ou um pouco depois, né, enfim, trabalhar a questão dos horários, a questão dessa entrega acústica, e mais o quê? Cabe também convidar, fazer um convite. Vai que vocês queiram desenvolver algumas sessões usando como temática, vamos colocar aí, eu puxo sempre pelo meio ambiente, porque é o nosso cartão de visitas. Mas vocês vão ver ali que tem mais de 400 vídeos fazendo convergência com várias temáticas interessantes. Vamos supor que vocês venham falar de cultura popular, né, e a perda de territórios. Vão chamar um líder comunitário do bairro, alguém da cidade com relevância. Sempre convide alguém para fazer ali um debate, né? Na hora de fechar o filme, fazer uma observação adicional. É muito enriquecedor e as crianças costumam gostar bastante, né? Muitas vezes são parentes daquele líder ou daquela líder, enfim. E ao final da sessão, se tiver condições, obviamente, uma pipoquinha, alguma coisa, um brinde, né? Às vezes um detalhezinho, agradecemos a sua presença, as crianças se sentem super prestigiadas. Bem, e o pós disso aí tudo? O pós são muitas vezes trabalhos relacionados a esse tipo de ação, de exibição. Mas pode também, gente, ser uma inspiração para recriar aquele roteiro. E aí, aluno, aluna, como você faria nesse filme? Como você daria um final diferente a esse vídeo? Dentro da sua perspectiva, o que você faria no lugar daquele personagem? Gente, o céu é o limite para trabalhar. Vamos trazer aqui no link da descrição, dentro do nosso site, um modelo de ações que vocês podem trabalhar em sala de aula, tá? Nós vamos dar 3 modelinhos que, assim, o professor pode trabalhar e como ele pode despertar esse interesse nos alunos. E por fim, e não menos importante, é alimentar esse espírito cineclubista na escola, na sala de aula, que esse espírito, quem sabe, né, faça existir um cineclube na escola, né, que esse cineclube ganhe ali a comunidade, que ele saia da sala de aula, que ele itinere no bairro, quem sabe ali no bairro vizinho ou no centro da cidade e traga essa marca de educador, dessas pessoas que fazem muito pelo país, né? Educar jovens, educar crianças e dar a eles um norte junto ao aprimoramento do conhecimento. São essas dicas que eu quis passar no curso Boas Práticas Cineclubistas em Sala de Aula. Elas não se esgotam aqui. Siga o nosso canal, @Cine-Rota dos Parques no Instagram, e lá nós postaremos sempre dicas e conhecimentos, notícias sobre o que rola aí no mundo dos cineclubes e no mundo da arte de fazer cinema no Brasil. Um grande abraço a todos e até a próxima!